Deus é um, é três, ou devido ao seu poder, sua soberania, manifestou-se de três formas, a fim de revelar-se à humanidade. E quando essa ideia de Deus é defendida pela própria Bíblia, um livro que, na verdade, está dividido entre dois testamentos. Diga-se de passagem, o Primeiro Testamento, na verdade, forma dois cânons distintos. O primeiro é a Tanar, uma Bíblia única e exclusivamente judaica, onde a visão do judeu acerca de um ser supremo, de uma divindade, enfim, da criação do mundo, é totalmente diferente daquilo que é defendido por alguns teólogos cristãos. O segundo cânon é a Septuaginta, uma tradução justamente da Tanar, com um acréscimo de outros livros, considerados apócrifos, espúrio ou coisa do tipo. Depois nós temos a criação de um novo livro, chamado de Evangelhos. Marcos, Mateus, ou na ordem, se você quiser, Mateus, Marcos, Lucas, e lembrando que nem a ordem é a exata, porque os críticos já concordam, os especialistas em manuscritologia, crítica textual, aplicando todos os tipos de critérios, alguns científicos, outros simplesmente hipotéticos, teóricos, acreditam que, na verdade, tenham se originado de algumas fontes e, portanto, a ordem não altera o produto. Enfim, Mateus, Marcos, Lucas e João. A pergunta que nós queremos fazer é: a doutrina da Trindade é bíblica? Este é o tema da nossa live de hoje, a confusão da Trindade. Um Deus é ruim, três não é demais, é pior. Então, nós vamos falar sobre isso. Lembrando que, quando falamos da doutrina da Trindade, nós nos portamos mais exclusivamente ao que se denomina dentro da abordagem de teologia sistemática. Mas espera aí, será que temos que nos limitar só à teologia sistemática para sabermos se uma doutrina tem fundamentação ou não? Hoje eu vou falar de coisas importantes que você ainda não ouviu no debate sobre a Trindade. A doutrina da Trindade é bíblica? Preste bem a atenção no que você vai responder. Imagine você lendo a Bíblia e você se depara com João justamente ali no capítulo de número 10, do versículo 29 ao versículo 30, onde neste evangelho, que é um evangelho escrito muito posterior justamente às produções literárias ali dentro do primeiro século, um evangelho que é um evangelho místico e mítico do começo ao fim. Ei, preste atenção, não existe história no evangelho de João. Aliás, não existe história em nenhum dos evangelhos, mas sobretudo no Evangelho de João. Aliás, não procure nem Jesus histórico no Evangelho de João, porque se você não encontra em Mateus, Marcos e Lucas, em João muito menos. Porque o Evangelho de João, como você vai aprender, na verdade é um evangelho mítico e místico de uma comunidade totalmente esotérica, miticista, e que já vinha se desenvolvendo muito antes ali do primeiro século, por alguns judeus que tinham adoptado as filosofias, as ideologias e as crenças helenísticas. E, portanto, há uma mistura de tudo no Evangelho de João. Mas houve uma certa ocasião na narrativa que alguém, um dos discípulos, foi interpelar Jesus acerca do que ele era. Temos que entender o narrador. Hoje eu não vou dar aula de crítica literária, então lembrem-se, antes que entrem aqui para me julgar, os apologetas, os críticos textuais, sabe? Lembra, hoje é uma aula que o professor está fazendo até o que não gosta. Teologia. Quando muito, nós iremos também fazer uma análise exegética mais profunda e crítico-textual. Tudo bem? Então vamos lá. Imagine você vivendo ali nos idos do primeiro para início do segundo século, onde borbulham diferentes ideias acerca de Jesus. Se ele era 100% homem, 100% Deus, se era o Filho de Deus, se não era o Filho de Deus. Afinal, quem ele era? Não eram poucas correntes, eram várias, muitas correntes. Isto levava, inclusive, as pessoas mais leigas ao delírio. Afinal, Deus se encarnou, ele enviou um filho. Mas peraí, não basta ele enviar um filho. Ele é ou não três pessoas? Ou ele se manifestou de três formas? Pode Deus formar uma triunidade se o Filho é Deus, o Espírito é Deus e Deus é Deus? Afinal, que confusão. Mas imagine dentro desse cenário, um dos discípulos chega para Jesus, aliás, vamos dizer você chega para Jesus e faz uma pergunta para ele. Você está querendo saber o porquê de tudo isso? Várias ideias estão girando em torno da pessoa de Jesus.
E aí você pergunta, olha, pai, já que você está falando, Jesus, já que você está falando tanto no Pai, no Pai, no Pai, no Pai, mostra-nos o Pai. Preste bem atenção na pergunta, porque muitos apologetas, mesmo sendo bons exegetas e até conhecedores do grego, porque não tem como ser bom exegeta se não conhecer o grego e o hebraico, no mínimo, acabam de alguma forma tentando fazer um contorcionismo para dizer que esta frase que vai aparecer agora aí para você, isso aí não é isso que Jesus quis dizer. Quando ele foi interpelado, mostra-nos o Pai. Sabe qual foi a resposta dele? Esta aí, ó. Tá aí. Ego kai ropater esmen. Eu e o Pai somos um. Vou repetir para você. Se estas produções elas não são direcionadas exclusivamente para as elites políticas, mas para alcançar as massas, imagine você ouvindo uma expressão como essa: eu e o Pai somos um. Afinal, Jesus está querendo dizer que ele e o Pai são um? Em que sentido? Vamos entender isso? Muito bem. Então, a verdade é que nem os judeus e nem mesmo os cristãos tinham qualquer concepção sobre, inclusive, trindade. Preste só a atenção. Não há na Bíblia, em lugar nenhum, uma declaração sequer sistematizada sobre a doutrina da trindade. Nem mesmo quando o cânon do Antigo Testamento, seja o cânon judaico ou a Septuaginta, foi formado. Bem, vamos agora mexer com os apologetas. Você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia, nem mesmo no texto grego, já que a Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito em grego, em hebraico, algumas porções em aramaico, e traduzido para o grego. Bem, então vamos falar primeiro do Antigo Testamento. Você não irá absolutamente encontrar no Antigo Testamento esses termos aí, olha. Você não vai encontrar. Sim, veja que se houvesse em qualquer passagem do Antigo ou Novo Testamento a ideia de que Deus fosse, na verdade, uma unidade composta ou um ser divisível ou que, de fato, expressasse em essência essa natureza divina, pode-se dizer triuna, bem, os gregos poderiam ter inclusive os próprios judeus, quando traduziram a Septuaginta, poderiam ter empregado. Observem que se, de fato, os judeus helenistas, porque foram eles que traduziram o Antigo Testamento, se eles, de fato, se deparassem com uma ideia de triunidade, na Septuaginta, o próprio termo hypostasis, e nós podemos pronunciar homousios, ou homoousios, né? Ou homúsios, alguns pronunciam assim, poderia realmente dizer, opa, aqui tem uma trindade. Não, você não vai encontrar absolutamente em lugar nenhum. E aí, nós podemos nos remetermos à pergunta principal. A doutrina da trindade é bíblica? Uma doutrina, para ser bíblica, não significa que algo precisa estar na Bíblia. E por quê? Porque a Bíblia é um livro de tradições. Os textos são interpretados e os conceitos são formados e postulados pela própria tradição. Portanto, por mais que não apareça a palavra trindade na Bíblia, existem conceitos que foram sendo postulados que fundamentam a ideia de um Deus em três pessoas, ou um Deus triuno, como eles falam. Mas quando falamos, existem textos, versículos, passagens que dão margem para falar de uma trindade, é evidente que você terá que dizer sim e não. Que é isso, professor? É sim e não. Porque esses mesmos versículos, eles se contradizem. Portanto, nós temos que entender que a doutrina da trindade, ela pode ser bíblica dentro de uma perspectiva da própria tradição, ou então não ser bíblica dentro da própria perspectiva de sua tradução. Significa, não existem palavras, não existem termos, não existem conceitos absolutos, claramente, que denotam uma trindade. Já que 90% do povo era ignorante e a Bíblia não está sendo escrita por ignorantes, e sim por pessoas habilidosas, fica muito evidente que elas não iriam se contradizer entre si. Então os problemas eram os conceitos e não propriamente o texto. Por isso cada um decide escrever ou narrar sobre Jesus ou sobre Deus ou outras personagens de acordo com sua própria perspectiva. Agora, devemos entender o que é necessário para que uma
doutrina realmente seja bíblica? Antes de nós respondermos a esta questão, é imperioso que eu venha trazer aqui rapidamente, porque eu sei que há muitas pessoas recém-chegadas aqui que não entendem, não conhecem absolutamente nada realmente sobre a doutrina. A Trindade, ela aparece dentro do escopo principalmente confessionalista, né, fundamentalista, ortodoxo, do modo de falar teologia bíblica, referindo-se a uma propriedade tripla da manifestação de Deus. Ou seja, eu vou explicar isso, beleza? É a primeira modalidade com que ela vai aparecer, justamente dessa maneira aí que você está vendo. Ou seja, onde vai se preceituar o que Deus pode ser ou não ser em relação à questão da Trindade. Você não pode, inclusive, confundir a ideia de Trindade ou triteísmo, que é algo que vem sendo muito debatido nos círculos cristãos, ok? Então, a doutrina da Trindade, ela é conhecida também como doutrina imanente. E os apologetas afirmam assim, olha, ela não está sistematizada nos textos do Novo Testamento, mas ela aparece, é claro, em várias passagens bíblicas. E aí entenda, eles tentam dizer que em Gênesis, por exemplo, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Tem a ver com Trindade. Eles também afirmam que lá em Gênesis 11, desçamos e confundamos os homens. Eles também afirmam que essas terminologias, essas conjugações no plural, também refiram-se a uma Trindade. Então, observe que, ainda assim, outras passagens do Antigo Testamento, como do próprio Salmos, Isaías e tantas outras, eles usam aleatoriamente uma espécie de concordância para afirmarem que a doutrina da Trindade é bíblica e ela está em toda a Bíblia, porém não sistematizada. Ela aparece de forma esparsa, ok? E ela não tem uma forma implícita. Ela só foi ser desenvolvida no decorrer da história através dos pais da igreja, onde estes pais da igreja, que na verdade perfazem o final do primeiro século para daí em diante, podemos dizer, do segundo século em diante, foram eles que, na verdade, postularam isso. E para a gente tratar disso, a gente precisa entender como que está sendo, na verdade, sistematizado esse debate que vai estar em torno dos pais da igreja. Vão concordar sobre a Trindade em muitos aspectos, se Deus é três, Deus não é, enfim, porque é uma amálgama de filosofia, de ideia e de crenças, ok? Então você tem ali o período do início do primeiro século até o meado do quinto século, perfazendo entre 100 e 451, o que nós chamamos de período patrístico, ok? Período patrístico.